Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! E o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que voltar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato, porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga, um amasso, um rolo compressor em cima do Corinthians. Bota ele aí. Tudo bem, craque Neto? Um abraço para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo para cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, o Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você, Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico. Véio. Joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis... Ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara para tentar fechar Martins. o time. Martins, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. O Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas, parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns, não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado.
com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então, tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com a impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gilene também, lá do lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz da frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com De La Cruz marcando pressão, com Pedro marcando pressão, com De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo, e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, clássico de popularidade, das multidões, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já... Bora lá, nação, para mais um vídeo com as informações do Flamengo, a imprensa analisando aí a vitória do Mengão sobre o Corinthians na tarde de ontem, né? Já se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o like. Você acompanhou já aí um pedaço do apito final, tem mais um trecho aqui, tem também alguns cortes do Linha de Passe, do Sport Center, para a gente acompanhar a imprensa rasgando elogios aí ao nosso Mengão. Já se inscreva aqui e vamos embora para a continuação deste vídeo. A zona mista do Flamengo e Corinthians aqui no apito final para 7k.bet.br.
A gente sempre trabalha para jogar contra a melhor versão do adversário, pensando que o adversário vai fazer o seu melhor jogo e pensando em todas as possibilidades que eles fazem durante os últimos jogos. Então a gente trabalhou em relação a isso, a gente trabalha sempre muito focado no que a gente tem que fazer em relação ao que o adversário faz dentro de campo, não perdendo o nosso padrão, a nossa base, as nossas dinâmicas dentro do campo, adaptando uma ou outra coisa conforme o adversário marca, conforme ele pressiona, conforme ele vem pressionar. Então são essas adaptações que a gente faz, mas lógico que a gente nunca pensa, ainda mais num jogo contra o Corinthians, que ia ser um resultado assim, e acredito que o resultado foi construído muito pela postura que a gente entrou dentro de campo. Como eu falei ali, é um privilégio estar jogando do lado do Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Estou muito feliz dele estar de volta, está podendo voltar bem, está fazendo gols. Se eu não me engano, já voltou, está sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então estou muito feliz e espero dar muitas assistências para ele. Não é novidade para ninguém jogar junto com o Pedro. Creio que todos que estão aqui já jogam junto, conhecemos muito bem o Pedro. O Pedro é o melhor 9 do Brasil, como eu falei, e vai nos ajudar muito. Espero que todos estejam muito bem, porque o ano é muito grande e precisamos de todo mundo. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo, e sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Na verdade, eu acho que o professor vai dar a opinião dele sobre o que ele viu ali que precisa melhorar. Tem bastante coisa a melhorar. Foi um resultado bem atípico daquilo que a gente estava esperando. Viemos aqui para competir, viemos aqui para dar o nosso melhor e não conseguimos. Mas agora é trabalhar. Temos agora um novo comando, uma nova história, uma nova trajetória, um professor que é campeão, que sabe o caminho das vitórias. Então ele vai saber melhor do que eu responder o que a gente precisa melhorar dentro de campo. Em relação à torcida, as vaias, essas coisas, faz parte do futebol. Teve aqui, vai ter em outros lugares. Mas mexe contigo, não? Não mexe. Eu trabalhei muito, trabalho muito minha cabeça para esses momentos, né? Não só para os momentos bons, mas principalmente para os momentos ruins. E como eu falei ali antes, não é um erro que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, ou o erro que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol e encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja melhor, da melhor forma. Um jogo muito baixo do time, especialmente no primeiro tempo, onde eles tiveram muito espaço para jogar, a gente não teve atitude para poder reverter isso, porque a gente pode jogar mal taticamente. Eles podem ser superior no início, mas também foi comportamental o jogo de hoje. Faltou um pouco de atitude do time. Eu sou o primeiro a me cobrar, porque, claro, eu joguei, sou o capitão do time, então estava dentro de campo. E eu falo por mim, estou falando também por mim, que a gente tem que melhorar, eu tenho que melhorar nisso também. Mas com certeza o Dorival vai vir para arrumar isso. Ele é um cara vencedor, experiente, sabe o que tem que fazer dentro do vestiário. E a gente está na expectativa e claro que não tem muito tempo de trabalho, né? Ainda na quarta-feira a gente tem jogo de novo, mas temos que reagir rápido e não dá tempo para lamento, o Corinthians. Muito bem, fã de esportes, começamos este último bloco do Linha de Passe com o passeio, o baile. O ingresso está caro, então não dá para cobrar com o Vera Artístico, mas se tivesse que cobrar hoje, poderia cobrar, né? Que o ingresso está caro lá no Maracanã. O Flamengo fez 4-0 no Corinthians, professor, e assim, quem está vendo os melhores... Esse já é um lance, né? Pedro ali na trave, o Pedro vai perder uma outra chance que o Hugo vai fazer a defesa, depois tem o Arrascaeta, depois tem de tudo um pouco de tudo. E essa aí, prof, quando a bola subiu? Olha lá. E aí, prof, eu sinto que o torcedor corintiano hoje, quando chegar em casa, né, vai lá se ajoelhar diante da cama, vai olhar para o céu e falar, papai do céu, agradeço os 4-0, porque talvez por sua obra, não foi 6, não foi 7, talvez não tenha sido 8, não tenha sido um vexame histórico no Maracanã, hein, prof?
Porque juntou a fome com a vontade de comer. O Flamengo que fez muito e até nem fez tanto, viu? Chega em determinada hora do jogo, o Flamengo pegou mais leve. Foi, exatamente. Se levasse mais a sério, fosse um jogo que o Flamengo precisasse fazer saldo, os dois jogando da maneira como jogaram, não tenha dúvida de que faria. Eu acho que o corintiano agradece mais pelo resultado, mas a maneira como foi, não tem nada a agradecer. Né? Foi uma maneira vergonhosa. Difícil, a postura do time em campo, olha a esse distribuição do time em campo. E aí a gente vai falar que o interino Orlando Ribeiro, ele repete um problema que era o calcanhar de Aquiles do time, do trabalho do Ramon Dias. Né? O Ramon teve poucas derrotas, mas marcantes, e em todas elas acontecia o que aconteceu hoje, um meio-campo despovoado. Um time muito aberto, franco. Aberto esse time do Corinthians já é, porque há um espaço entre as linhas e há um espaço, muita gente coloca a culpa nos goleiros, mas um espaço para se chutar de fora da área, aí na frente do gol contra o Corinthians, que eu nunca vi numa sequência de jogos. Não é possível que não se resolva isso numa DR. Fala, gente, eu sei que os zagueiros do Corinthians pouquíssimos são confiáveis. Na verdade, hoje, para você escolher um para fazer a dupla é difícil. Esse um já houve variações, né? Hoje é o Gustavo Henrique. Sempre há, né? Num outro momento era o André Ramalho, né? Mas condições mínimas. Esse pênalti eu acho até que não foi, mas hoje não é dia. Também. O Corinthians não tem moral para dizer o que menos importa não se tem foi no envergadura moral. Que não foi, não foi. Não tem o direito de reclamar. Não tem o direito. Alguns anti-rubro-negros, inclusive, ficaram bravos, que eu falei aqui no Linha de Passe, de como esse time desenvolveu um belo jogo contra o Juventude. E aí os antes vêm com aquela história de, mas era o Juventude. Hoje era o Corinthians. Mas hoje era o Corinthians, exatamente. Gente, olha os números aí. 17 finalizações a 8, 5 grandes chances a 0, 10 escanteios a 3 e uma posse de bola que não foi tão maior, tão superior assim a do Corinthians, mas o Flamengo é de só contesto o que também não faz nenhuma diferença. O Corinthians teve uma grande chance, que foi o chute do Carrilho. Que foi no gol, exatamente. Mas que tá, assim como discutiu o pênalti, absolutamente é uma grande chance. Irrelevante. Foi uma grande chance. Assim, o Orlando errou na escalação, assim, era um jogo... Quando você enfrenta o Flamengo e você não é melhor do que o Flamengo, assim, de largada se sabe que poucos times vão ter mais posse que o Flamengo no Maracanã. Talvez o Bahia num dia muito inspirado, num dia menos brilhante do Flamengo. Então, se você tem que fechar espaços do Flamengo e você vai jogar com 3 atacantes porque você está sem o Garro e tal, você não vai com Ranieri, Bidon e Carrilho. Você não vai só com um jogador com realmente característica de marcação. Você vai com Ranieri e Martinez. E aí ou você tira o Bidon, ou você tira o Romero e forma o meio campo com 4, Memphis e o Yuri Alberto. Então, assim, o Corinthians já começou defasado na concepção do time titular. A partir daí, o Flamengo teve uma atuação quase perfeita, uma atuação espetacular do Flamengo, com e sem bola, porque acho que esse foi o grande diferencial. Quando o Flamengo tinha a bola, o Flamengo envolvia o Corinthians em toda troca de passe. Foram incontáveis trocas de passes com ultrapassagem, com bola em profundidade, que o Flamengo conseguiu envolver o Corinthians. E sem bola, o Flamengo subia muito bem a marcação e impedia o Corinthians de jogar. Em dado momento no primeiro tempo, o Flamengo voltou um pouquinho, que foi quando o Corinthians teve a chance do Carrilho, ficou lá uns 8, 10 minutos o Corinthians tentando cercar um pouco mais a área do Flamengo, mas foi só o Flamengo acelerar um pouquinho de novo que o jogo voltou a ser igual. Então o Flamengo ditou o ritmo do quanto ele apertava o Corinthians ou não apertava, e foi tudo rigorosamente como o Flamengo quis. Uma atuação sublime do Arrascaeta, uma atuação sublime do Pedro. Pedro foi... Um jogo de intensidade do De La Cruz muito alto no meio campo, mordendo e correndo. Então assim, o Flamengo teve uma atuação praticamente irreparável e o Corinthians começou errado na escalação e, em consequência disso, teve um jogo nível de competitividade muito frágil. E antes que coloque a culpa no interino, o Ramon cometeu o mesmo erro num jogo com o Flamengo. Naquele 1-0. Na ida da Copa do Brasil. Cometeu o mesmo erro num jogo com o Botafogo, também no Engenhão, e cometeu o mesmo erro no jogo contra o Barcelona no Equador. O Corinthians, as grandes derrotas do Corinthians no ano... Tiveram a assinatura da comissão. E meio campo despovoado. Do Orlando Ribeiro, interino, até difícil de cobrar. Do Ramon Dias, ok. E hoje, o Flamengo, fiquei em dúvida ali, assim como o Zupac, entre
quem foi o melhor, né, entre Pedro e Arrascaeta. Cara, o Pedro foi sacanagem. Mas o Pedro até, se ele faz aquele gol, aquele gol lembrou o gol do Neymar na Vila, mas numa velocidade 0.5. Contra o próprio Flamengo. Contra o próprio Flamengo. Uma outra rotação. O Neymar é muito veloz, mas o Pedro faz uma jogada genial. Ele levou ali Gustavo Henrique, ele levou o André Ramalho e levou o Mateuzinho. O Mateuzinho, deixou no chão. Ponto, assim, o Hugo impediu que a goleada fosse maior de tal forma de que o erro do Hugo no terceiro gol do Flamengo, ele também já é quase irrelevante, porque não fosse o Hugo, era 6-0-7. 3 defesas. Exatamente. Quando ele vai mal no terceiro gol, ele já podia ter tomado 5-6. É isso aí. Mas, assim, eu acho que, primeiro, de acordo com os colegas, o último jogo em que você quer dar o meio campo para o seu adversário é esse jogo, Flamengo no Maracanã. Né? E isso aconteceu. Uma coisa no meio da semana, um jogador a menos, tudo bem, você vai sacrificou o meio campo, ganhou o jogo, foi um jogo difícil e tal, mas ganhou. Hoje, sim, você tinha capacidade de fazer essa leitura antes do jogo. Então, era o jogo para começar com o Romero, por exemplo? Né? Ou era o jogo para você ter uma peça a mais ali no meio-campo? Eu acho que seria... É claro que falar depois fica meio engenheiro de obra pronta. Mas esse depois é um depois meio cantado, né, Léo? Então, mas como já tinha acontecido outras vezes, eu não me sinto oportunista ao falar isso, entendeu? Porque esse recado já tinha sido dado em outros jogos. Dito isso, a gente discutiu mais cedo o Flamengo e Palmeiras e os seus patamares. O teto do Flamengo é o mais alto do Brasil. E o teto do Flamengo é mais alto que qualquer outro time brasileiro. E hoje não foi o teto ainda? Então, eu acho que se não foi o teto, foi perto. Foi perto. Eu acho que assim, o melhor futebol que a gente pode ver de um time brasileiro hoje, o Flamengo jogou ali. Nível de troca de passe, de aproximação, o comportamento... Eu não sei o que é que me encanta mais nos bons jogos do Flamengo do Felipe, que são muitos, né? Se é o comportamento com bola que mostra o potencial técnico desse time, ou se é o comportamento sem bola, que faz com que o Flamengo tenha mais oportunidades de ter o comportamento com bola. Né? Então é muito bonito de ver, quando e o Felipe fala isso em toda a coletiva, talvez tenha falado hoje, não vi a coletiva dele hoje, que ele fala muito sobre a fome desse time. E a fome é o comportamento sem bola do Flamengo, que morde o tempo inteiro. Agora, como o time se aproximou para jogar hoje, foi muito bonito de ver. O Corinthians não conseguia passar do meio campo boa parte do primeiro tempo. Roubava a bola. E o Pulgar também, outra boa atuação. Muito. Quando precisou, estava ali. Não, coletivamente, o Flamengo anda muito bem. E falando até de fome, né, Zupac? Uma coisa que eu sentia falta em jogos pontuais do Flamengo na temporada é de fome de gol. O Flamengo pecava em alguns momentos, contra o Central Córdoba, contra o Vasco também, em alguns momentos, de dar aquela última penteada, de dar uma carimbada a mais, de não arriscar, de não queimar de longe. Hoje isso não aconteceu. Hoje ele... Tirando o lance do Pedro, em que ele recebe para bater cruzado, ele prefere dar uma de calcanhar para trás, mas fora isso, o Flamengo, toda a chance que tinha, dava no gol, tentava, era um jogo mais direto. Talvez efeito da frustração que os jogos da Libertadores têm causado e a necessidade de dar uma resposta imediata. Então, contra a LDU também, em alguns momentos, se o Flamengo não só caprichado mais, mas tivesse sido um pouquinho mais objetivo, dava para ter saído com uma vitória de Quito, mas essa é a única ressalva a um time que é genial, um time que tem muito talento lá na frente, e é natural que esses caras que jogam muita bola, às vezes tenham a confiança de imaginar que podem entrar com a bola dentro do gol. E o Felipe Luiz, outro ponto positivo, já reconheceu isso. Ele sabe que o Flamengo, às vezes, precisa ter um Cebolinha para cortar para o meio e já tentar bater logo para o gol. E assim sai o primeiro gol. Precisa do Pedro para ter essa contundência, um centroavante que gosta de gol. E o Flamengo, com esse apetite que demonstrou hoje contra o Corinthians, um apetite que também apareceu contra o Juventude, naquele 6-0, num Flamengo muito direto, esse Flamengo aí, encaixando o jogo e com fome de gol, é praticamente imbatível, porque a gente tem falado, a defesa muito coesa, 5º jogo sem sofrer gol. É um time em que todo mundo sabe jogar bola. E quando esse time é contundente, consegue aproveitar as chances que cria, consegue... fazer o goleiro adversário trabalhar o tempo inteiro, leva perigo o tempo inteiro, é praticamente impossível de marcar. E o Flamengo precisa ter essa ambição de fazer muitos gols. Tirando o Alexandro, e a gente pode... Acho que o Alexandro é o dono da posição, mas ele pro Ayrton, o time perde muito pouco. A gente, pela primeira vez no ano, viu o time ideal do Flamengo jogar, porque foi o primeiro jogo do Pedro como titular. O Pedro não tinha voltado como titular. Então, assim...
talvez na cabeça do Felipe, o Everton Cebolinha com o Pedro dê mais opção do que o Bruno Henrique com o Pedro. Talvez ele veja o Bruno Henrique mais... Se bem que vai todo mundo jogar, claro, mas no 11 ideal, a gente viu hoje o Flamengo titular jogar. O Corinthians também não tinha desfalques, né? O Corinthians estava com todo mundo no seu Garro, que já está fora, mas dentro do Corinthians vinha jogando. Acabou saindo muito cedo. Mas a gente viu um Flamengo ideal e a gente viu o que um Flamengo ideal é capaz de fazer contra um time inferior a ele e que não respeitou essa inferioridade. Acho que faltou o Corinthians respeitar um pouco mais a inferioridade na hora de marcar. E aí o Flamengo passou-lhe o carro. Porque muita opção boa também. A gente fala dos jogadores, as pessoas pensam muito em nomes. Mas vamos pensar em características, né? O Flamengo tem um apoio pelas laterais hoje que ninguém tem, principalmente pela direita. O Flamengo tem zagueiros construtores de um jeito que ninguém tem. O Flamengo tem um meio-campo com um trabalho, e aí eu cito o Arrascaeta, porque esse realmente é fora de série, que é coisa que ninguém tem. Tem o trabalho do Gerson pela direita. Tem um centroavante que nem a seleção brasileira tem. A seleção brasileira precisa da volta a ter. Centroavante. Agora vai voltar a ter. Tem opções de jogadores dos lados, incluindo os que começam no banco, que ninguém tem. É quase indiferente quem ele escala para jogar do lado e quem ele bota durante a partida. O nível às vezes até aumenta. Então, sobra, né? Fora a sintonia entre técnico, torcida, filosofia de jogo, entre quem joga, quem torce, quem comanda, que era uma coisa que o Flamengo não tinha com o Tite, né? Havia uma forte resistência ao jeito que o Tite enxergava futebol. Agora existe lá um técnico que representa o torcedor do banco de reservas do Flamengo. Por todo esse contexto... Então, nação, a imprensa repercutindo a vitória, a sapecada do Flamengo para cima do Corinthians. Bom, temos aqui uma informação, e aí eu já não sei se é do seu agrado ou não, né? Saída de Dudu do Cruzeiro para reforçar o Flamengo é aprovada pela torcida. Eu não sei que torcida é essa, mas já dou aqui minha opinião. Eu não gostaria, a menos tem uma situação que o torcedor comentou uma parada legal aqui. Enquanto o Flamengo goleava aí o Corinthians, né, impôs uma goleada para cima do Corinthians, um assunto que vinha chamando a atenção nas redes sociais é em relação ao Dudu, que vive uma situação complexa no Cruzeiro após declaração sobre ficar no banco de reserva, pode deixar o clube a qualquer momento. Dudu é atacante aí atualmente do Cruzeiro, né? Nesse contexto, pela popular rede social Twitter, né? Muitos rubro-negros vêm pedindo a contratação do atleta, afirmando que o Felipe Luiz aprovaria a chegada do camisa 7. Aí abre aspas para alguns comentários. Vou falar uma coisa para vocês. O Felipe Luiz gosta muito do Dudu e já chegou a falar disso em uma coletiva. Não se espante se começarem a especular ele no Flamengo. Se realmente ele sair de lá do Cruzeiro, eu aprovo. Aí outro colocou assim: eu aceito fácil a contratação do Dudu. Se eu aturo o Michael, sem dúvidas, eu aturo o jogador de bola de verdade, declarou outro rubro-negro. Dudu é um jogador que eu sempre quis ver no Flamengo. Em seu primeiro era um jogador absurdo. Era um jogador absurdo, seu primeiro ano de Palmeiras. Criativo, tinha drible, velocidade, visão de jogo e poder de decisão. E teve outro que colocou assim, ó: contratos de produtividade, ganha por jogo que entrar. Acho muito válido. Dudu é craque, salário de produtividade, aceita incluir cláusula de rescisão na primeira vez que questionar ser reserva. Pode vir tranquilo. Foram alguns temas aí citados pelos torcedores. O que você acha do Dudu no Flamengo? Coloca aí. Ele tá tendo uma treta lá no Cruzeiro e tal. Pode ser que saia lá do Cruzeiro. Não sei se seria uma boa, não. Coloca a sua opinião nos comentários. Se inscreva, acione o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo.